alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Rio Bravo Renda Varejo, código de negociação RBVA11. É um fundo que começou há alguns anos atrás com outro nome, era o Agências Caixa, o AGCX. Era um fundo que foi criado para adquirir alguns imóveis da Caixa Econômica Federal e também construir alguns imóveis para ela. Ao longo do tempo, ele fez uma alteração de regulamento com autorização, com aprovação dos seus cotistas e trocou de nome e trocou de escopo, agora podendo adquirir, comprar, vender imóveis de varejo, não só para a Caixa Econômica, mas para qualquer operação de varejo. E mais recentemente, há pouquíssimas semanas, fez uma fusão com o fundo SAAG, o Santander Agências. Ele incorporou o SAAG, se tornando um fundo ainda maior. Vamos dar uma olhada? Para a gente então conhecer o fundo, basta vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar o seu código de negociação ou uma partezinha do nome. A gente vai primeiro para a aba básico, que tem aquela com as principais informações. A gente vê que hoje ele já é de um segmento híbrido, porque ele não está mais atrelado por regulamento a operações em agências, como era até então. Ele é de novembro de 2012, apesar de que na época focado apenas em agências da Caixa Econômica Federal. Ele tem como gestor o pessoal da Rio Bravo e ele tem uma representação na IFIX de 1,77%, um dos mais representativos dentro do índice. E a gente vê que ele tem uma área bruta locável já de mais de 50 mil metros quadrados, bastante coisa. Observando o histórico de cotações, a gente vai ver, pegando aqui todo o histórico dele, ele foi lançado na base de R$100, né, lá em 2012, mesmo num período onde muitos fundos tiveram uma redução considerável das suas cotações aqui no período 2012, 13, 14, 15, ele sempre se manteve ali ao redor dos seus R$95, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Desde janeiro de 16 ele recuperou um pouco disso, indo para 130, retornou para 100 e depois, como boa parte do mercado, arrancou uma alta pesada aí, batendo, vamos dar um zoom aqui melhorzinho um pouco, batendo um pico em 169,97, praticamente R$170 no finzinho de 2019, quando os preços vieram caindo. Mesmo assim, hoje, a gente está gravando esse vídeo na segunda quinzena de maio, ele está cotado em R$121,98 no dia que a gente faz essa gravação. Verificando o histórico de dividendos, né, os proventos que ele distribui, a gente vê que a última distribuição foi em 85 centavos, em relação ao valor de cota atual, dá 0,7% ao mês. E verificando em 12 meses, pagando aí quase R$12, 11,75, o que dá 9,63%. Se a gente analisar o histórico, a gente vê que durante bastante tempo os rendimentos foram bastante organizados, corrigidos anualmente, na época que ele estava só atrelado à Caixa Econômica. Depois, quando ele captou mais recursos para aumentar o seu portfólio, a gente começa a ver um pouquinho mais de variações de pagamentos mais altos e mais baixos, o que é normal, porque passa a ser um fundo mais dinâmico, um fundo mais aberto ao mercado, não tão atrelado a um contrato amarrado como o da Caixa Econômica Federal. Então a gente pode ver meses em que paga 90 centavos e um mês que paga lá 1,41, antes disso 1,49, o que é bastante normal dentro de uma operação de varejo. Observando o valor patrimonial, a gente observa que o valor patrimonial da cota está em 124 e o valor da cota, né, o valor de mercado da cota, R$122 praticamente. Então, um pequeno deságio de 2%, praticamente a gente pode dizer que ele está negociando ao par, onde o valor patrimonial está na base de R$709 milhões e o valor de mercado em 697, praticamente igual.
A gente tem que verificar aqui, a gente tem que levar em consideração que houve novas emissões de cotas, né? O fundo ele tinha em torno de 4 milhões de cotas, hoje 5 milhões e 700 mil cotas. Mas a gente pode observar que historicamente um fundo que vem negociando com ágio há bastante tempo, pelo menos desde aqui do segundo semestre de 2018, né, quando mesmo assim ele ainda estava negociando ao par com o deságio mesmo, historicamente ele não teve nenhum mês com deságio significativo depois de 2016. Então vamos lá, 4 anos e meio sem um deságio significativo, na verdade negociando com ágio até a 127%, 135% do seu valor patrimonial, ao seu valor de mercado nesses meses, e hoje está negociando basicamente ao par, então um bom desconto em relação à média histórica dele, digamos assim. Observando a quantidade de cotistas, a gente pode ver que há 3 anos atrás, né, em 2017, eram 4 mil cotistas, o que era um fundo bem grande para a época, em quantidade de cotistas, e como quase todo o mercado ali, em 2018, 2019, um aumento muito grande na quantidade de cotistas, também impulsionado no caso do fundo aqui pela emissão de cotas que ele fez, e hoje, em março, ele fechou com 13 mil cotistas, ainda não considerando aqui o resultado da incorporação do SAAG, né? Então, essa quantidade de cotistas ainda sobe depois que os dados oficiais forem divulgados. Observando a questão da liquidez, a gente vai ver que nesse mês de maio ele está com um volume financeiro de R$ 1.400.000 por dia, um pouco superior a abril, mas basicamente em linha, então um fundo bastante líquido, mesmo quando parece aqui que mas ele já teve uma média diária de mais de R$ 2 milhões e tudo mais, porém a gente vê que vamos pegar aqui um período mais longo, aqui a gente pode usar aqui a barrinha para dar um zoom, vamos ver de 2017 para cá, a gente vê que nos meses mais movimentados aqui bateu 600 mil de média diária, 2 mil negócios, e desde então aqui já num período mais recente, né, pode ver circulando aí a média diária acima de 1 milhão, 7 mil negócios, e agora em maio, mesmo a gente tendo 7 mil negócios em metade do mês, então partindo aí para 14 mil, 15 mil negócios, em linha aí com março e abril, né? Fevereiro seria um mês mais curto, menos dias úteis, então menos negócios. Então, realmente é um fundo com muita liquidez, se a gente levar em consideração sempre o cálculo que eu faço, né? 20 dias úteis por mês. Se ele rodar na base de 10 mil negócios por mês, já são centenas de negócios, né? 500, 600 negócios por dia, então vários negócios sequer acontecendo por hora, então um fundo que mesmo quem precisa entrar com uma posição um pouco maiorzinha, consegue entrar e eventualmente até sair com alguma facilidade. Lembrando que esse fundo também ele tem o espaço RI aqui na página do Clube FI, então se você tem alguma dúvida você pode mandar diretamente para o gestor, o pessoal da Rio Bravo responde, e tem respondido de uma forma muito, muito ágil. A gente pode ver aqui, por exemplo, as últimas perguntas, uma enviada no dia 6 à tarde e respondida logo no comecinho do dia 7. A gente vê, às vezes, respostas que foram dadas no mesmo dia. Por exemplo, aqui uma pergunta a menos antes de 1h da tarde, 12h50, e já respondida antes das 6. Então, 6 horas de prazo de resposta muito ágil também, que mandou no dia 29, voltou no dia 31, então respostas muito, muito ágeis, várias delas aqui no histórico da Rio Bravo. Não só o Rio Bravo Renda Varejo tem o espaço RI, mas também todos os demais fundos da Rio Bravo contam com essa ferramenta aqui no site, esse canal direto de comunicação. E a gente sempre pode dar uma olhadinha
Então, no último relatório que saiu agora bem fresquinho sobre o fundo, vou concentrar aqui, claro, a gente não vai ler ele na íntegra, mas a gente pode acompanhar as principais questões, os principais comentários e tudo mais. Ele comenta algumas coisas sobre a incorporação do SAAG, do Santander Agências, então alguns ajustes na questão de taxa de administração, datas de pagamento e tudo. Ele chega a comentar, no meio dessa pandemia da Covid-19, que um locatário, que é a Centauro, pediu uma postergação do pagamento, então o mês de competência abril, em vez de ser pago em maio, vai ser pago em junho, mas a Rio Bravo conseguiu negociar a incidência de um juros de mora de 1% ao mês. 1% ao mês, vamos trabalhar em valores redondos, dá 12%, 13% ao ano, com uma Selic de 3% ao ano, como nós temos hoje, quer dizer que, na verdade, esse valor está rendendo a 400% do CDI. Claro, há o risco de inadimplência, né, de agravamento da situação, sem dúvida, porém, enquanto alguns locadores estão dando esse período sem nenhuma cobrança de juros, a Rio Bravo conseguiu negociar sim uns juros aí de 400% do CDI, aproximadamente. O fundo tem feito prospecções, né, de novos imóveis para poder alocar eventual caixa livre. Isso ele vai fazer, se ele tiver a oportunidade de vender algum imóvel, também ele faz isso, está fazendo. No momento ele só tem um único imóvel vago, que é o imóvel dos Jardins, em São Paulo, bem próximo à Rua Oscar Freire, que é um endereço de lazer, gastronomia, algum comércio de luxo na região e tudo mais. Então é o único imóvel vazio que o fundo tem no momento. Aqui a gente pode acompanhar as receitas e despesas, o resultado, a distribuição e tudo mais. O fundo, às vezes, em alguns meses, tem um resultado e distribui um pouco a mais, e em outros momentos o resultado é um pouco maior e ele faz um caixinha, digamos assim. Por exemplo, dá para a gente acompanhar que ao longo do primeiro semestre ele ainda está distribuindo 21 centavos a mais, né, do que o resultado. A tendência é que isso se alinhe até o final do semestre, né, até o final de junho. Lembrando que o fundo ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% do seu resultado semestral. Então, esse tipo de quadro pode às vezes dar uma dica para a gente de algum fundo que possa estar tendo um resultado que não está sendo totalmente distribuído. Então isso significa que talvez ainda nos próximos meses haveria uma distribuição extra, o que não parece ser o caso desse fundo por essas informações. Aqui a gente já tem o efeito da incorporação do SAAG, né, onde o fundo se aproxima de 30 mil cotas. Isso é atualizado no site quando sai o informe mensal, que é atualizado não através do relatório gerencial, que é o que a gente está vendo no momento. Ele mostra aqui o histórico de distribuições do fundo, toda a questão do dividend yield, algumas questões sobre liquidez que a gente já viu no site de maneira mais mastigada, de maneira mais fácil de compreender, alguns comparativos de rentabilidade e agora o patrimônio do fundo, onde a gente pode ver todos os imóveis e os contratos de locação, até quando vão o fundo. Inclusive tem até uma participação no Shopping Iguatemi em São Paulo, mas principalmente são operações de varejo, lojas comerciais, não só alugados para a Caixa Econômica, como também alocados para o Santander. Muita coisa em São Paulo, sem dúvida, coisas no Rio, coisas em Minas, um pouquinho no Distrito Federal, 2 operações em Pernambuco, 2 no Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, e aqui ainda um imóvel que ainda não foi entregue, um imóvel em construção em São Paulo. Então, a gente pode ver que a área bruta total do fundo já passa agora de 100 mil metros quadrados, mesmo sem contar essa operação do shopping, né? Com a incorporação do SAAG, se tornando um fundo realmente muito, muito grande.
E aqui tem o fim dos contratos de cada um. Aqueles que são do Santander, todos estão terminando em 2022. Aqueles que eram da Caixa, né, que são imóveis locados para a Caixa, tem datas diferentes dependendo das negociações que foram feitas particularmente, uma a uma. E os outros imóveis também têm seus próprios contratos. A gente vê que o Santander, após, né, a incorporação, se torna o inquilino mais significativo, com 55% da renda. A Caixa com 32% estão totalizando 87%. Era um fundo que dependia totalmente da Caixa Econômica, passou a incluir outros inquilinos e agora com a incorporação retorna a ser predominantemente um fundo de agências, porém não restringindo em regulamento a isso, claro, conforme forem sendo feitas as renovações, caso a Caixa e ou o Santander não queiram local ou não se chegue a um ajuste de preço, o fundo pode tranquilamente locar para outros tipos de inquilinos. Os contratos basicamente todos atípicos e uma pequena participação típica. O cronograma de vencimentos mostra a concentração aqui de vencimentos baseados no Santander, né, em 2022, mas tem alguns vencimentos já para depois de 2029, contratos bastante longos. E a receita, claro, concentrada no estado de São Paulo e uma boa participação de Rio de Janeiro também. Um mapa mostrando os imóveis, participação em shopping, área bruta locável em cada unidade da federação e aqui alguns detalhes técnicos sobre o fundo. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo? Espero que sim. Lembrando, ele é um fundo que passou por uma transformação agora quando ele se incorporou à Alça Águia. Então é importante a gente entender quando a gente olha para o histórico. Se é um histórico mais antigo, a gente está olhando para o Agências Caixa, um fundo que era só de agências locadas para a Caixa Econômica Federal. Se a gente olha um histórico recente, a gente está olhando um fundo com operações de varejo prioritariamente com agências da Caixa Econômica. E agora, ele se torna um fundo de varejo muito mais amplo, muito mais sólido, muito maior, porém que retoma uma concentração no momento de agências bancárias. Agências que sim, esses locatários saindo, boa parte das agências são agências bem localizadas e que podem ser locados para outros tipos de inquilino. E também o fundo tem feito ajustes, ele planeja continuar fazendo esses ajustes de vender imóveis em localizações que eles chamam de não core, localizações que o fundo entende que não são as melhores. Inclusive o fundo já fez algumas vendas, inclusive de agências da Caixa. Antes até do contrato vencer, o fundo já entendeu que valia a pena vender, porque ele conseguia tirar um bom lucro disso, e esse lucro também entra nas distribuições que são feitas ao longo do semestre para os inquilinos. Então é um fundo que ele está num momento de arrumação. Então é importante entender que não dá para comparar com o histórico muito lá para trás, porque é um fundo que tinha uma outra personalidade. Tá bom? Dito isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!